Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contando História, onde a curiosidade não matou o gato. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar das 14 curiosidades que você provavelmente não sabia e precisa saber. Solta a vinheta! Graças à internet, o acesso à informação está muito mais fácil, e qualquer pessoa pode virar especialista em um assunto apenas navegando na web. Obviamente, com tanta informação vinda de diferentes fontes, é sempre bom dar uma conferida antes de acreditar no que se lê, ou estaremos sujeitos ao famoso hoax, que são os boatos que circulam como verdade pela rede. Uma das principais ferramentas a serviço dos curiosos é o Apesar de algumas pesquisas serem bastante inusitadas, o buscador é uma verdadeira mão na roda para quem gosta de pesquisar, seja lá sobre que assunto. Os temas são praticamente infinitos, e muitos acabam se encantando com o universo geek e suas milhares de curiosidades. Partindo do princípio de que informação nunca é demais, reunimos alguns fatos curiosos que muita gente não conhece. Veja aqui uma lista de coisas que você talvez não saiba e aumente um pouco o seu conhecimento e sua cultura inútil. Anatidefobia. Existem muitos tipos de medos e fobias aparentemente irracionais prevalentes no mundo. O que pode causar risos na maioria das pessoas, causa choro em um fóbico. A anatidefobia é um exemplo dos diversos medos engraçados, mas que é um caso sério. Se você sofre desta condição, então tem medo que um pato esteja observando você. Não se trata de atacar ou tocar, simplesmente é uma fobia de pato olhando. Anatidefobia é uma palavra derivada do grego anatidai, que significa patos, gansos e outras aves de água, e phobos, que é termo grego para medo e receio. O medo de patos pode ser uma condição debilitante e causadora de ansiedade, em que, não importa o que se está fazendo ou onde está no mundo, os anatidefóbicos sentem a presença constante de um pato ou ganso. É estranho, mas existe gente que tem medo de ser observado ou perseguido por patos. Sempre desconfie de um pato, vai que ele é um stalker psicopata. O mel é o único alimento que não apodrece. Graças à alta concentração de açúcar, o mel mata as bactérias por Lisia osmótica e os fermentos aerotransportadas não podem prosperar devido à baixa umidade que este contém. Por isso os translados de corpos humanos na antiguidade eram feitos submersos em mel. Por exemplo, Alexandre Magno viajou desde a Babilônia até Alexandria no Egito em 323 a.C. E Agesilau II, rei de Esparta, desde o Egito até sua cidade natal em 360 a.C., utilizando-se mel para evitar a decomposição. O mel não perde nada, é altamente perdurável, e não caduca. A lisia osmótica é uma coisa um pouco complexa de explicar e entender, mas é um processo biológico no qual a parede de uma célula se rompe a partir da pressão osmótica. É um efeito que somente acontece quando há duas substâncias, com diferentes quantidades de outras substâncias dissolvidas, separadas por uma membrana semipermeável. O efeito preservante do mel deve-se à sua baixa concentração de água e é idêntico ao que permite a prolongada conservação dos doces e das frutas em conserva, onde o alto conteúdo de açúcar diminui o conteúdo de água. As abelhas acrescentam ademais uma enzima chamada glicose oxidase. Quando o mel é aplicado sobre as feridas, esta enzima produz a liberação local de peróxido de hidrogênio, que é o que comumente chamamos de água oxigenada, e que ajuda a cicatrizar as feridas abertas. É por estas e outras que é recomendável ter um bom pote de mel em casa, mas não use como creme anti-rugas. O sonho dura, em média, de 10 a 40 minutos. Antigamente acreditava-se que os sonhos aconteciam em frações de segundos, hoje se sabe que eles, na verdade, duram um tempo real em nossa mente, ou seja, ocorrem na mesma velocidade em que sonhamos. Cada sonho pode durar de alguns segundos até uma hora. Os sonhos ocorrem durante o período chamado de REM, chamado de rápido movimento dos olhos. Um sonho normal, em média, dura cerca de 10 a 40 minutos. O enredo de um sonho está vinculado com os nossos medos, preocupações, desejos, etc. Algumas pessoas pensam que não sonham, porém isso não é certo. Na verdade, todos nós sonhamos, porém só lembramos-nos de um sonho quando acordamos no meio dele. E você, lembra do que sonhou essa noite? Vacas conseguem subir escadas,
mas não conseguem descer. É uma crença comum que as vacas não conseguem descer escadas. Muitas pessoas pensam que você pode fazer uma vaca subir escadas, mas fazê-la descer de volta não vai acontecer sem ser muito criativo. Mas existe realmente alguma verdade nisso? É verdade que é muito difícil para as vacas descer escadas. Embora à primeira vista a noção possa parecer ridícula, a incapacidade das vacas de completar esse feito aparentemente simples faz bastante sentido. As vacas têm dificuldade em descer escadas porque a inclinação e a estrutura das escadas não são encontradas na natureza e são feitas sob medida para as proporções das pernas humanas. A inclinação média de uma escada é de 35 graus, então nós humanos podemos descer sem pensar duas vezes. As vacas, por outro lado, têm uma distribuição de peso e uma estrutura óssea muito diferente das nossas, por isso é difícil para elas se moverem da mesma maneira. Quando você pensa sobre isso, qualquer coisa tão grande quanto uma vaca teria dificuldade em descer ladeira abaixo em uma inclinação de 35 graus. Com uma vaca média pesando de 1.600 a 2.400 libras, o medo do animal de descer escadas parece bastante racional. O pescoço das vacas também é muito menos móvel do que o nosso, então, quando inclinado para frente, torna-se difícil enxergar à frente, algo que elas desejam evitar instintivamente. Embora as vacas não desçam as escadas sozinhas, está provado que as vacas descerão as escadas se você forçá-las. Então, sim, as vacas podem descer escadas. Elas apenas evitam a situação tanto quanto possível, já que não estão evolutivamente preparados para tais encostas íngremes e movimentos estranhos das pernas. Fico pensando se as vacas evitam as escadas rolantes também. Se ficarem de cabeça para baixo, os tubarões entram numa espécie de coma. Se você algum dia na praia, eventualmente sofrer algum ataque de tubarão, tente virá-lo de cabeça para baixo, em seguida, segurá-lo debaixo d'água. O animal vai permanecer imóvel por vários minutos. Essa é a imobilidade tônica, ou seja, um mecanismo de defesa evolutiva do tubarão, semelhante a fingir-se de morto. Não temos muitas informações sobre essa curiosidade porque o mais curioso é que os cientistas não sabem concluir por que os tubarões têm esse comportamento e atitude, já que eles são topo da cadeia alimentar. Então lembre-se de quando encontrar um tubarão não lute, coloque-o de cabeça para baixo e você estará a salvo. Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 km. Um único lápis é capaz de riscar uma linha reta de até 56 km de comprimento. Se não quiser andar tanto, ainda mais agachado no chão, você pode voltar para o papel anotando até 45.000 palavras. Haja paciência e apontador. É impossível criar uma pasta com um nome comum no Windows. Tente aí no seu computador, crie uma pasta na sua área de trabalho e digite com. Ela automaticamente volta a ser nomeada nova pasta. Esse defeitinho é uma herança maldita dos tempos do DOS, um dos primeiros sistemas operacionais que a Microsoft colocou no mercado. A pasta ou diretório, como era falado naquela época, poderia ter esse nome porque ele era reservado a um comando do DOS que permitia o controle de outras funções, como impressão e comunicação. Como o Windows foi feito para rodar em cima do DOS, essa limitação foi permanecendo a cada nova versão. E o bug continua mesmo nas edições mais novas do sistema operacional, como o Vista, o 7 e até o 10, que não tem nada a ver com o DOS. Pelo mesmo motivo, também não é possível usar os seguintes nomes: PRN, LPT1, LP2, LP3, LP4, LP5, LP6, LP7, LP8, LP9, NUL, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 clock cifrão, além de letras seguidas de 2 pontos, como a, C, até Z. Não dando a famosa tela azul da morte, tá tudo beleza. Os gatos não sentem o gosto de doces. Os gatos não sentem o gosto do doce como nós. Eles não possuem receptores para esse sabor na língua. Devido ao fato deles serem carnívoros, como seus outros parentes felinos, o sabor doce não faz diferença em sua dieta, já que ele é um indicador de alimentos ricos em carboidratos, vegetais. Por exemplo, se você apresenta-se uma água com açúcar, sacarose, para eles ou uma água pura, os gatos, provavelmente, beberiam ambas sem preferência. Portanto, se o seu gato gosta de sorvete e outras sobremesas,
pode ser devido ao fato de existirem outros constituintes neles mais chamativos, como o leite. É sugerido também que alguns gatos podem ter uma propensão a gostarem de alimentos com uma quantidade muito grande de carboidratos doces, devido a mutações em certos genes. Mas isso é raro. E aqui vai o aviso mais importante. Muitos gatos estão obesos e diabéticos por causa, entre vários outros motivos, do hábito das pessoas de darem doces e massas para eles, pensando que eles estão gostando disso. Não, eles não estão comendo por aquilo ser um doce. Além de não satisfazê-los, isso faz com que eles busquem por mais comida do seu agrado carnívoro, criando um excesso de alimentação. Curiosidade extra: os felinos são os únicos mamíferos que não possuem receptores para o gosto doce, mesmo considerando outros carnívoros. É bom saber, já que tenho um gato e de agora em diante sobra mais brigadeiro para mim. Homens têm mais chances de ser atingidos por raios do que mulheres. Um estudo realizado pelo ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica, ligado ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou que raios matam mais homens do que mulheres. 5% deles são atingidos em casa. A análise foi feita no estado de São Paulo por um período de 9 anos. Foram 230 mortes no período, 196 homens e 34 mulheres. A maioria das vítimas, 60%, tinha entre 25 e 59 anos. Crianças de até 14 anos e idosos com mais de 60 foram a minoria, 12%, na soma. Isso acontece porque homens adultos estão mais expostos por exercerem mais atividades ao ar livre, como futebol e agropecuária, diz coordenador da pesquisa. O ELAT também identificou que a agropecuária foi a principal atividade relacionada a esse tipo de ocorrência. Do total de mortos, 20% eram trabalhadores rurais que recolhiam animais ou manipulavam ferramentas como enxada e facão no meio de plantações. As mortes em campos de futebol vêm na segunda posição, com 15%, mesmo índice dos óbitos devido à proximidade da vítima com meios de transportes, como aviões, carros, na carroceria de caminhão, sobre motocicletas, bicicletas e cavalos. O levantamento mostra que, mesmo dentro de casa, existe o risco de morrer atingido por um raio. Morreram nessa condição 5% das vítimas. Outros 2% foram atingidos quando falavam ao telefone. Agora que sei disso vou me cuidar mais, não tô a fim de morrer cedo. A velocidade de rotação da Terra é de 1.674,4 km por hora. A Terra realiza diversos movimentos complexos, ela translada em torno do Sol a mais de 100.000 km por hora, em uma trajetória elíptica. Ela também rotaciona em torno do seu próprio eixo, com velocidades acima de 1.674 km por hora na região do Equador. Além disso, realiza um lento movimento de precessão, causado pelo torque da força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua. O engraçado é que não sentimos a velocidade, mas sim a aceleração. Por exemplo, se você estiver no interior de um trem de levitação magnética, com as janelas fechadas e com um bom isolamento acústico, você não seria capaz de dizer a qual velocidade você se move, nem ao menos perceberia o movimento do trem. Isso acontece porque você e o trem movem-se com a mesma velocidade. Entretanto, se o trem passasse a acelerar ou a frear, você perceberia seu corpo sendo lançado para frente ou para trás. Esse comportamento da matéria é chamado de inércia e é explicado pela primeira lei de Newton. Só espero que nenhum cientista maluco tente para a Terra do nada. O Monte Everest cresce 4 milímetros por ano. Na verdade não só o Everest, mas toda a cordilheira do Himalaia continua crescendo. A neve no topo do Himalaia cresce anualmente 4 milímetros. Isso ocorre devido à pressão das placas tectônicas, o que aumenta no Nepal o temor de um terremoto. O fenômeno ocorre há milhões de anos. A placa indiana desliza com lentidão sob a placa eurasiática, e essa pressão levanta pouco a pouco as montanhas mais altas do planeta. O subcontinente indiano está situado sobre a placa tectônica indo-asiática, que empurra a europeia cada ano em direção ao norte. Como eu tenho medo de altura, eu nunca vou chegar nem perto dali. O menor osso do corpo humano fica na orelha. Junto com a bigorna e o martelo, o estribo forma o conjunto de ossos responsável pela audição humana, os famosos e popularmente conhecidos como ossinhos do ouvido. O estribo chega a ser tão pequeno, que mede entre 2,5 e 3 milímetros.
Esses 3 ossinhos ficam posicionados no ouvido médio e receberam estes nomes devido ao formato que possuem. Basicamente, não menos importante, a função deles é transmitir as vibrações mecânicas geradas na membrana timpânica até o ouvido interno. Eu não quero nem pensar no trabalho que deve ser engessar esses ossos num caso de fratura. Eu que não queria ser o médico a fazer isso. Os mosquitos têm 47 dentes. Os mosquitos têm nada menos que 47 dentes. No entanto, esta não é a cifra mais surpreendente no reino animal, já que o tubarão-baleia possui 4,5 mil dentes e o peixe-gato tem 9.280 dentes. Os mosquitos costumam medir entre 4 e 6 milímetros, dependendo da espécie. Outro fato curioso é que são as fêmeas que picam animais e seres humanos, utilizando as proteínas contidas no sangue para alimentar aos ovos. Os machos se alimentam do néctar das flores e de outros vegetais. Só fico imaginando como é fazer uma obturação nesses bichos, coitado do dentista. Abelhas conseguem detectar explosivos. Usando a clássica técnica Pavlov de estímulo-resposta, uma equipe de cientistas norte-americanos aproveitou o poderoso instinto das abelhas para a detecção de bombas de fabricação caseira, uma importante ferramenta na luta contra o terrorismo. Baseados no conhecimento da biologia das abelhas, cientistas do laboratório de Los Alamos aproveitaram uma parte do organismo das abelhas para as reeducar. Elas usam uma espécie de tromba que se estende a partir da língua destes insetos quando elas detectam um determinado odor. O excepcional olfato das abelhas, que as faz reagir ao néctar e hoje foi aproveitado para detectar outros odores menos bucólicos, como os explosivos utilizados nos atentados de 2005 em Londres. Portanto, fique sempre esperto quando observar uma abelha rondando muito sua poltrona favorita. Vai saber se não tem uma bomba lá escondida, nunca se sabe. Se você assistiu até aqui, comente, medo de pato, todos de comentarem vão ganhar um coraçãozinho. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e se puder compartilhem com seus amigos e conhecidos, isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos vocês e até o próximo vídeo. Arrivederci.